tarde, meu quinto ano, aula de hoje, Geografia. Vamos pegar o nosso módulo 3, por favor? No nosso módulo 3, nós vamos lá para a página 296. Nós vamos falar sobre a hidrografia do Brasil. O Brasil possui uma grande quantidade de rios, né? Em nosso território brasileiro, esses rios são diferentes por vários aspectos, como a largura, profundidade, a extensão, o volume de água. Vamos observar aí no mapa aí com a tia Joelma, da página 296, né? A distribuição dos principais rios no Brasil. Aí na página 297, né, nós vamos ver os rios e as formas de relevo. De acordo com o relevo por onde passam, os rios podem se classificar em rios de planalto ou rios de planície. Vamos acompanhar aí com a tia Joelma. Essas imagens são do rio Planalto e Planície. Os rios de Planalto percorrem terrenos irregulares e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade, como vocês estão vendo aí na fotografia, podendo formar cachoeiras ou quedas d'água. O Rio Grande, mostrado na fotografia, é um rio planalto. Ao lado, os rios de planície percorrem terrenos que apresentam poucos desníveis, ou seja, pouca diferença de altitude. As águas desses rios fluem mais lentamente e são favoráveis à navegação. O rio Amazonas, mostrado na fotografia que vocês estão vendo, é um rio planalto. O volume de água de um rio, né, ele pode variar dependendo da localização de sua nascente e do clima da região por onde ele passa. Os rios podem ser classificados também em perenes ou temporários. Agora são os rios perene e temporário. O primeiro aí, a quantidade de água nos rios perenes passa por alteração ao longo do ano. Porém, eles não secam totalmente. Na época de maior ocorrência de chuvas, seu leito fica mais cheio. Já nos períodos de seca, o nível de suas águas diminui. Os rios perenes predominam no território brasileiro. O Rio São Francisco, mostrado na fotografia aí abaixo, é considerado perene. Já ao lado aí, no período mais seco do ano, em que a ocorrência de chuva é pouca ou nenhuma, os rios temporários chegam a secar. Os rios temporários estão presentes principalmente na região Nordeste, em áreas com períodos prolongados de pouca chuva e de seca, né? O Rio das Pedras, mostrado na fotografia aí abaixo, é considerado temporário. Na página 299, nós vemos a importância dos rios brasileiros e como eles são aproveitados para diversas finalidades do nosso dia a dia, né? De como irrigar lavouras, gerar energia elétrica, fornecer água e alimento para as populações e servir de via de transporte. Você vai observar aí com a tia Joelma esse gráfico aí abaixo, na página 299, que ele mostra o principal uso das águas dos rios no nosso país. O gráfico abaixo, Brasil, principais usos dos rios em 2016. Com 6%, né, os principais usos industriais, resfriamento de máquinas. Com 9%, ficou o principal uso pecuário, criação de animais. Com 10%, principais usos domésticos para beber, hábitos de higiene. E a maior parte, 75%, na irrigação, né? Principal uso agrícola. Então aí você vê que o uso agrícola
ficou em maior porcentagem aí no gráfico em 2016 de o uso, né, do principal uso das águas dos rios no nosso país. Já aí na página 300, os rios e a produção de energia, né, a maior parte de energia que abastece as nossas casas, residências, estabelecimentos comerciais e as indústrias do nosso país é proveniente das usinas hidrelétricas construídas no leito dos rios brasileiros. Entre as usinas hidrelétricas brasileiras de grande importância, a gente tem aí a de Itaipu. Por quê? Porque ela é a maior hidrelétrica do mundo em produção de energia, como vocês estão vendo aí na página, né, no livro. Continue acompanhando detalhadamente com a tia Joelma. Na página 301, nós vamos ler aí energia em nosso dia a dia. Embora a energia elétrica gerada nas hidrelétricas seja a mais consumida em nosso país, existem diferentes tipos de energia utilizados nas atividades do nosso dia a dia. A população consome esses tipos de energia tanto em atividades domésticas quanto no desenvolvimento das atividades econômicas. Vamos ver os exemplos aí abaixo. Primeiro aí, diversos aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos e muitos maquinários nas indústrias funcionam com o uso de energia elétrica. Ao lado aí você vê o gás de cozinha, armazenado em botijões. É muito utilizado nas moradias para o preparo de alimentos. Já abaixo, os combustíveis como gasolina, etanol ou óleo diesel são utilizados para abastecer a maior parte dos meios de transporte que utilizamos diariamente. O último aí é o carvão, que ele é usado como combustível para gerar a energia necessária para alguns tipos de indústrias. 303 nós vemos aí a degradação das águas dos rios e oceanos. Os rios, mares e oceanos têm sido constantemente transformados pela ação do ser humano. Muitas dessas transformações causam prejuízos à natureza e às pessoas. Vamos ver abaixo aí alguns exemplos de como isso vem acontecendo. Poluentes. Em muitos rios são despejadas grandes quantidades de poluentes, como o esgoto lançado diretamente em suas águas, os resíduos sólidos, como o lixo, depositados de modo inadequado e em suas margens e carregado pelas chuvas e os agrotóxicos usados nas lavouras. Aí ao lado você vê o Rio Negro em Manaus, no Amazonas. Abaixo aqui nós temos o assoreamento. É o acúmulo de sedimentos no leito dos rios e denominado assoreamento. Ele ocorre principalmente em razão da retirada da mata ciliar. Sem essa proteção nas margens, os rios acumulam em seus leitos os sedimentos trazidos pela água das chuvas e pelo vento. Aí você vê o rio Araguaia nas proximidades de São Félix, no Araguaia, Mato Grosso. E o último aqui são as barragens, né? Muitos rios brasileiros são transformados pela construção de barragens em seu leito. Essas barragens interrompem seu curso natural e represam suas águas. Além disso, inundam extensas áreas de terras férteis e interferem na reprodução natural de alguns tipos de peixes. Aí você vê a usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no Pará. Na página 304, nós temos aí as substâncias tóxicas. A maré vermelha, causada pelo aumento acima do normal de algas e bactérias nos oceanos, é resultado de alta concentração de substâncias tóxicas no oceano,
como mostra na fotografia aí ao lado. Ela ocasiona a morte de espécies de animais e de outros organismos aquáticos. Na fotografia aí você vê a maré vermelha no litoral do Japão. Abaixo você vê aí o derramamento de óleo. O derramamento de óleo dos tanques de navios petroleiros e das plataformas de petróleo, além de contaminar a água, compromete a vida de muitas espécies marinhas de animais e plantas, levando muitas delas à morte. Na fotografia você vê um animal sujo de petróleo em um rio ao norte do México. E abaixo aqui nós temos o lixo. O grande volume de resíduos sólidos, que é o lixo, acumulados em muitas praias, como garrafas e embalagens plásticas, latas, pneus e entre outros objetos. Além de torná-las sujas e impróprias para banho, pode ser levado pelas ondas até alto mar, poluindo as águas marinhas. Na fotografia você vê um lixo acumulado em uma praia localizada ao sul da Europa. Existem órgãos públicos de combate à destruição do meio ambiente, cujo dever é o de monitorar, fiscalizar e aplicar multas e sanções às pessoas e empresas que causem qualquer tipo de dano aos recursos naturais, como as águas de rios e oceanos. Cabe à sociedade a responsabilidade de evitar a poluição das águas e, quando pertinente, denunciar aos órgãos competentes as infrações cometidas. Então, a gente fazendo a nossa parte, já é muito. Quando formos à praia, vamos levar o nosso lixo para que nós possamos jogá-lo na nossa lixeira, tá? E você vai acompanhar aí 2 vídeos que a tia preparou. Um sobre o desastre ambiental em Mariana e o outro sobre os rios, a hidrografia do Brasil. Hidrografia do Brasil. A gente está vendo aí que nossos matos, nosso meio ambiente, cada vez mais só se acabando, e eles não têm muita preocupação em reverter ao meio ambiente aquilo que eles retiram. Mas a ganância do homem, a ganância em si, voltada para só o ter, vem acabando com tudo. Se a gente não tomar cuidado, as futuras gerações não vai ter nada mais disso mais, que a gente está tendo a oportunidade de observar. O pessoal acha que Mariana está debaixo de lama, mas não é isso. Mariana está cada vez mais linda, mais bonita e bom de viver. Não tem como a lama atrapalhar Mariana. Mariana, toda a vida, daqui 200, 500 anos, vai ser Mariana e a gente vai ter esse orgulho carregado, independente de lama ou não. O povo é um povo forte, um povo assim que tem convicção de sobressair e na vontade de cada dia mais de vencer. É a cidade inspiradora pelo barroco, acervo artístico que tem, pelo patrimônio que tem. É um berço, de história, de cultura. Cada cantinho de Mariana é uma história, Mariana é uma cidade que eu tive sorte de ter nascido.
Então eu devo a Mariana a minha inspiração. Eu adoro morar em Mariana. Toda a vida morei e vou continuar a morar e só sair daqui quando o Papai do Céu me chamar para o outro andar. A tia vai deixar atividades para vocês fixarem aí esse conteúdo. Qualquer dúvida, vá lá no privado da tia Joelma. Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.